Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da minha fábrica de pranchas. É uma fábrica pequena e assim você vai ter uma base de como aí poder montar a sua primeira fábrica de concertos ou até de fabricação de pranchas de surf. E a minha primeira sala aqui, uma das mais importantes, é a minha sala de shape, tá? É essa sala azul aqui, com essas esperas na parede. Essas esperas aqui eu fiz um vídeo ensinando a fazer, tá? Soldando, fazendo tudo certinho, mas no início eu usava cano de PVC, era um cano de 25 colado, tá? Eu botava uma base esticada lá na parede, lá, como se fosse aquele ferro mesmo, e encaixava com T esses canos aqui, deixava tudo bem colado, né, para resistir bem ao peso das pranchas, e dessa forma aí durou bons anos. Cavalete também, esse cavaletezinho aqui tem um vídeo ensinando a fazer. Esse cavalete aqui é bem resistente, bem simples e bem barato. E da forma que eu fiz ele aqui, ele serve para longboard, pranchinha, e tem essas proteções aqui para não machucar as pranchas. E eu coloco uns pesos aqui, tá, de pedra, tá? Porque esse cavalete aqui é móvel, eu consigo tirar ele daqui para limpar a sala. Eu coloco esses pesos aqui para ele não se mexer. E o mais importante aqui da sala de shape é a iluminação aqui de baixo, tá? Essas lâmpadas laterais aqui, tubulares. Tem dos dois lados essas lâmpadas, tá? Tem uma lâmpada aqui em cima aqui também. Geralmente eu uso mais a lâmpada de cima para fazer a parte dos concertos. E quando eu apago aqui a nossa luz central, a gente fica só com as luzes laterais aqui. Agora eu vou botar um shape e mostrar como se comporta essa iluminação aqui na oficina. Então essa luz lateral serve para iluminar aqui as bordas da prancha e para a gente também notar se tem algum desnível aqui nessa parte, tanto de cima quanto na parte de baixo da prancha, para quando estiver fazendo finalização de shape a gente consegue deixar tudo bem alinhadinho. Se a gente acender essa luz aqui de cima, a gente já perde a referência de sombra, ficar tudo bem iluminado. Então dessa forma aqui é bem difícil de ver se tem alguma irregularidade na prancha. Então muito importante, sem luz central, tá? E só as luzes laterais para a gente ter esse contraste aqui na prancha. Então o mais importante aqui da nossa sala de shape são as iluminações e também o nivelamento aqui do nosso cavalete. Ele não pode ser torto, senão a gente vai deixar a prancha torta também. Aqui nessa parede eu tenho todas as minhas ferramentas, lixadeira aqui, politriz, tá? Essa politriz aqui eu uso bastante e aí eu uso os pads nela aqui, pad macio, pad duro, pad entre quilhas, que é esse menorzinho. Aqui a boina de polimento e aqui essa espuma abrasiva aqui é a espuma que eu mais uso para fazer acabamento em conserto de prancha e também finalização geral ali depois de lixa d'água do gloss final de pranchas novas. Depois aqui eu tenho as minhas réguas de ângulo. Esse aqui é um esquadro, tá, com transferidor, ele serve para colocar as quilhas em ângulo. A gente consegue ajustar ele aqui, a angulação da quilha lateral de um lado para o outro lado também, deixar tudo idêntico na hora dos concertos. Tem esse maiorzinho aqui também, eu consigo colocar em ângulo. Depois as réguas, tá? Estilete muito importante, tem várias lâminas aqui. Fita crepe, indispensável. Nossas trenas, régua de nível aqui. Geralmente eu uso isso aqui para deixar a área de quilha ali bem retinha, para quando eu colocar a resina ela não ficar escorrendo para lado nenhum. Os raspadores, espátulas, nossas tesouras aqui. Eu uso essa de trás aqui para cortar tecido, essa grande, e uso essa pequena aqui para cortar lixa. Protetor auricular, muito importante. Geralmente nos vídeos eu não costumo usar essa proteção aqui, porque eu estou explicando e pauso o vídeo e fico contando para vocês o que eu estou fazendo, mas é muito legal porque geralmente tupia faz muito barulho e isso aí causa dano ao seu ouvido. Óculos de proteção, muito importante também. Nossas pranchas soltam muito pedaço, né? Pedaço de isopor, pedaço de madeira, pedaço de fibra. E depois nossa máscara aqui, essa máscara aqui é para poeira. E depois na outra peça lá, na sala de iluminação, eu tenho a máscara para gases e pinturas. Tem essa lixadeira aqui, essa aqui é uma treme-treme industrial, tá? Essa aqui é muito resistente, muito potente. Eu já comprei várias lixadeiras desse estilo aqui, menores do Mercado Livre, da Shopee, da internet, de lojas conceituadas, e cara, não presta aquelas lixadeiras plásticas, tá? São mais baratas, mas não dura muito tempo para quem usa constantemente. Essa aqui já tem 2 anos e nunca deu uma manutenção, é só tirar o pó e seguir usando. Aqui eu tenho meus taquinhos de EVA, tá? Que eu uso para fazer lixamento, tanto seco quanto d'água. Depois eu tenho um taco aqui, que desse lado ele é rígido e desse lado aqui ele é semi-rígido, né? Mais maciozinho, também para fazer nivelamento. Tenho essa basezinha aqui, que dá para apertar uma lixa e usar para lixa d'água. Isso aqui é legal para fazer lixa d'água em prancha nova, né? Que daí a gente consegue agarrar e fazer a lixa na prancha inteira. Meu taco aqui também, de madeira, tá? Desse lado, mesma coisa. Esse taco aqui é basicamente esse aqui. Só que aqui é um EVA muito duro. E aqui eu usei uma madeira de um lado aqui. E aqui na parte de cima tem um EVA colado para deixar ele um pouco mais flexível. E aqui eu uso uma lixa 80. E essa lixa 80 aqui eu uso para tirar as linhas
dos nossos pré-shapes aqui, deixar tudo bem nivelado. E depois eu tenho aqui a minha tupia, tá? Eu uso bastante isso aqui para fazer instalação de encaixe, colocação de handle. Às vezes uso para fazer furação de algum tipo de copinho redondo também. Uso também para fazer rebaixos em longarinas. Eu uso também isso aqui para fazer como se fosse uma costura quando as pranchas quebram no meio, né? Para fazer alguns riscos no sentido contrário ao quebrado, para preencher com um ponto de resina e fibra. Então essa ferramenta é muito importante. E essa ferramentinha aqui é a minha queridinha, tá? Essa aqui eu uso para tudo mesmo. Essa lixadeira aqui eu uso para fazer o lixamento mais grosso com a lixa 80, uso para fazer o lixamento com a 150, em alguns casos também uso para fazer lixamento com lixa d'água. Só que eu tento evitar colocar água porque ela fica com muito pó, então esse pó acaba criando uma pasta e aí vai danificar a nossa lixadeira. Então eu uso muito essa lixadeira chamada de roto-orbital, tá? Ela faz o mesmo trabalho da treme-treme, só que ela também gira, fazendo uma rotação oscilante. E dessa forma ela tem um lixamento muito mais legal, tá? Ela faz um acabamento bem legal, já deixa tudo bem nivelado, bem lisinho e acelera muito o processo. Então as ferramentas que eu mais uso aqui são essas três aqui de baixo e a minha politriz. Depois eu tenho outra politriz aqui também. Essa politriz aqui geralmente eu uso só para polimento, ela já é um pouquinho mais antiga, mas também se tiver uma manutenção de fazer uma limpeza e tudo mais, dura legal. E dessa forma aqui agiliza bastante meu trabalho com essas ferramentas aqui. Tá? Então se você tem dúvida de qual ferramenta comprar, para iniciar, eu indico pelo menos essas duas aqui, Tupia e a Treme-Treme, tá? Que isso aí já vai dar para fazer muito serviço aí na sua oficina, caso seja só de conserto. E essa aqui agiliza também bastante serviços mais pesados, então investimento inicial, essas duas, e quando entrar uma grana aí, estiver rodando, a gente vai para nossa lixadeira maior aqui, tá? A nossa politriz para fazer os acabamentos. Então, nossa sala de shape basicamente é isso. Tenho também aqui esse surformezinho aqui, também de desbaste para shapes. Aqui também eu tenho o nosso serrotezinho, nossa serra de arco, também serve legal aqui para fazer vários serviços nos nossos pré-shapes, nos nossos shapes novos e também algumas pranchas que eu faço à mão, que ainda vou fazer um vídeo aqui mostrando para vocês. E a nossa trincha aqui também para tirar poeira. E do outro lado eu tenho meus gabaritos aqui, gabarito aqui para encaixe central, FCS2, FCS2 e aqui FCS1, o Fusion. Esses pequenininhos aqui servem para colocar os nossos copinhos de lash e também dá para usar para colocar aqueles copinhos FCS que são os independentes. Então na sala de shape é isso que eu tenho, é dessa forma aqui que eu trabalho, aqui no canto aqui meus equipamentos aqui de filmagem, minha luz, tripé, e é isso que eu uso para fazer aqui os vídeos. Essa sala aqui eu uso bastante para fazer pintura de prancha grande e lixa, tá? É a maior sala que eu tenho aqui. Lá tem um stand-upzinho que tem que fazer um concerto, tem uma bolha enorme nele. Dois longboards aqui também, que tem bastante coisa para fazer. Esse aqui tem uma bolha enorme na parte de baixo, eu vou ter que cortar, fazer uma laminação nova. Essa aqui é uma esperinha que eu fiz para as pranchas que ficam prontas, eu vou alinhando elas aqui. E todos os chãos dessas salas aqui eu coloco lona, tá? Porque é muito mais fácil depois de fazer a limpeza quando cola resina. Nessa sala de shape aqui o chão dele é todo de tijolinho encaixado, serve legal também para fazer limpeza, dá de lavar. E nessa sala aqui não tem que ter grandes iluminações, eu tenho uma lâmpada lá central. Aqui nessa parte mais baixa, outra lâmpadazinha. Aqui nesse móvelzinho eu faço algumas misturas de tinta, misturas de resina. Aqui no canto tem o meu velho de guerra, meu compressor, tá? Esse aqui é um compressor de 100 litros, é um compressor bem forte mesmo. E nele eu uso aqui um filtro de água, tá? É muito importante para não jogar água na pintura. De tempos em tempos a gente tem que desenroscar isso aqui, jogar água fora, porque aqui condensa muita água dentro dele, aqui é muito úmido. E aqui as minhas pistolas de pintura, tenho 3 pistolas grandes, uma pistola tipo aerógrafo e a minha pistolinha de limpeza. Essa aqui é a mais legal de todas, porque agiliza muito ali para limpar a parte da lixa, tirar todo o pó das pranchas. Nesse outro cantinho aqui ainda tá meio bagunçado. Aqui tem 2 pranchas também, tem manutenção para fazer. Lá são todas as pranchas, algumas prontas lá no final. Aqui tem alguns blocos mais antigos que ainda não sei o que eu vou fazer. Se eu vou fazer algum projeto aqui para prancha aqui no canal, ou se vou fazer alguma doação desses blocos, ainda não sei. Porque são blocos que já estão um bom tempo aqui e não foram usados. E depois aqui eu tenho a minha sala de laminação, tá? Essa sala aqui é uma das mais importantes e pegando principalmente pela parte da limpeza, tá? Essa sala aqui eu tenho uma lona no teto, lá as minhas lâmpadas, tenho bastante lâmpada, mas aqui é importante ter uma iluminação para eu conseguir enxergar bem o que eu tô fazendo aqui no meu cavalete aqui de laminação, tá? Esse cavalete aqui é um cavalete bem simples, é um cavalete também com madeiras mais baratas, então são mais leves e também coloco pesos aqui. Aqui tem outro também, às vezes eu boto eles em outra direção, né? Ao invés de botar eles assim, eu boto eles assim na peça. Para fazer a aplicação de banho de resina, né? E aí nesse sentido que ele tá aqui,
eu uso para fazer laminação. Lá tá a minha bobina de tecido. E em cima, geralmente, eu uso um tecido mais largo para fabricação de stand-ups. E esse tecido aqui eu consigo utilizar ele para fazer laminação de vários tipos de prancha. Consigo fazer laminação de longboard, consigo fazer laminação de pranchinha, porque ele tem 75 centímetros de largura, então várias pranchas são abraçadas aqui por esse tecido e eu consigo fazer uma laminação legal. Em pranchas menores, sobra um pouquinho da aba, mas a aba que sobra a gente já guarda esse tecido para fazer os nossos concertos. Aqui eu tenho meu antiguinho, compressorzinho, um compressor de 24 litros, e serviu legal por muitos anos, tá? Esse compressor aqui é bem antigo mesmo, eu usei ele muitas e muitas vezes, mas eu resolvi trocar pelo grande porque o grande tem um rendimento muito legal, não fica ligando toda hora, não é tão barulhento e consome até menos luz do que esse pequeno aqui. Aqui em cima meu exaustor aqui, muito importante, porque nessa sala a gente tem muito gás de resina. Em alguns casos também, quando essa sala aqui está sem iluminação nenhuma, eu faço algum tipo de pintura, eu só troco o meu cavalete, boto um cavalete mais baixo, e aí eu ligo aqui meu exaustorzinho, e aí eu consigo expelir todo o gás, toda a tinta lá para a parte de fora. Lá fora eu tenho uma espuma ali que absorve e não joga tinta para a rua, e aí de tempos em tempos também troco essa espuma. Aqui nesse canto aqui tem um armáriozinho aqui que eu guardo algumas ferramentas, são ferramentas mais pequenininhas, algumas quilhas, tá? Tem algumas quilhas, aqui em cima aqui tem um soca-soca de coisa aqui, caneta posca, alguns parafusinhos, tem carbono aqui dentro, a minha furadeirinha aqui, a bateria também, que me ajuda bastante em alguns serviços pequenos. Aqui no canto tem uma lixadeira pneumática, mas não uso mais porque consumia muito do compressor e acabou me dando duas manutenções no compressor, que ele acabou queimando, esquentando demais o motor, mesmo sendo um compressor grande. Para esse tipo de lixadeira pneumática, que são aquelas mesmas automotivas, a gente precisa de um compressor maior ainda. Aqui embaixo tem quilhas, tá? Várias quilhas aqui mesmo, as quilhas plásticas que eu uso para fazer instalação, para fazer colocação de copinho quebrado. E ali eu tenho as relíquias, que são várias quilhas de pranchas velhas para fazer reparos em pranchas de quilha fixa. Que hoje em dia a gente não acha mais quilha fixa para comprar. Talvez na internet até ache em algum lugar, mas não é barato. Aqui tem mais algumas ferramentas que eu preciso até dar manutenção, uma furadeira também aqui com fio. Eu tenho aqui embaixo aqui uma esmerilhadeira, meu soprador térmico, ali embaixo a minha plana, que já está até aposentada, não estou usando há um bom tempo essa plana. Provavelmente vou até ter que trocar, porque ela parece estar já enferrujada em algumas partes. E aqui embaixo aqui eu guardo o aerosil e a microesfera, tá bem fechadinhos, porque são os pós que eu faço as misturas aqui na resina epóxi e na resina poliéster. Depois aqui tem uma caixinha com os encaixes, vários encaixes, caixa central. Isso aqui é tudo para fabricação aqui das pranchas. Tem bastante isopor que vem do fornecedor, sobra aqui, eu guardo esse isopor, porque ele é um isopor bom, bem rígido mesmo, eu não consigo nem amassar esse isopor direito, não é isopor de televisão. Então esse isopor é bom também para usar em concerto, eu guardo aqui as partes maiores, as partes menores eu boto fora, descarto eles direitinho. Aqui nessa caixa aqui também eu tenho vários tipos de encaixe, copinhos antigos, tenho algumas coisas que servem bastante para concerto, tá? E eu guardo tudo aqui. Nessa parte aqui de cima tem o meu micro-ondas, que muita gente pergunta, cara, por que tu tem um micro-ondas? Porque no Rio Grande do Sul é muito frio. Então, às vezes, eu tenho que aquecer a resina, tá? Porque a resina, ela tá muito espessa e eu preciso dar uma afinada nela. Ou então, eu preciso fazer alguma mistura e eu tenho que dar uma afinadinha melhor para assim conseguir fazer a mistura ficar homogênea e fazer com que a mistura seja feita mais rápida. Então, eu uso bastante micro-ondas. Óbvio que eu não vou botar 10 minutos uma resina aqui, eu boto 30 segundos. De 30 em 30, vou controlando a temperatura. Dá para fazer também esse processo de afinamento da resina em banho-maria, né? Queria colocar uma canequinha com água no fogo, colocar o pote dentro. Mas é um pouquinho mais perigoso, mas dá de fazer também. No caso é assim que eu faço até a solução de parafina. Aí aqui eu tenho galões de resina epóxi. Aqui meus diluentes, monômero, minha solução de parafina, que já está acabando já. Tem um vídeo aqui ensinando a fazer solução de parafina também. Tô deixando todas as coisas que eu tô falando aqui em cima no card. É só clicar ali, eu vou deixar todos os vídeos, tanto do cavalete, quanto... Eu vou fazer um vídeo também ensinando a fazer um cavalete desse, muita gente já tem me pedido. Depois eu tenho resina poliéster, diluente para resina epóxi, mais alguns aditivos aqui, que é o nosso cobalto para tirar a umidade da resina e acelerar a secagem. E depois a nossa balancinha de precisão, que vive suja de resina. Essa balança é muito importante para fazer mistura de resina epóxi e também para ver as misturas da resina poliéster ali, né? A adição dos aditivos para deixar tudo na medida certa. Peso tinta também, catalisação de tinta. Eu uso muito essa balança. Já tive acho que mais de 40, 50 balanças, porque essas balanças são bem simples e acabam estragando. Mas se cuidar delas duram bastante tempo.
e são baratas, né? 25, 30 reais, 35. A gente consegue ter uma balancinha dessas e eu acho o uso delas indispensável para trabalhar com produtos aqui, resina e tinta. Acelera muito o processo e desse jeito você não dá margem para erro. Vai ter certeza que a resina ou a tinta da sua prancha ou verniz vão secar corretamente com as porcentagens corretas. Aqui embaixo tem muita tinta automotiva. Essas são as tintas, tá, que eu mando fazer. Eu mando fazer nas cores das pranchas, levo as pranchas lá, eles colocam o código, o nome da tinta. E aí eu consigo igualar as tintas ali nas pranchas que vocês veem eu repintar. Aí depois eu tenho fundo, verniz fosco, verniz alto brilho, nossa massinha de polir aqui. E essas são as tintas que eu uso à base d'água, tem lá embaixo também. Então, essas são as ferramentas que eu mais utilizo aqui na fábrica para fazer todos os processos, tanto das pranchas novas quanto dos consertos. E com todo esse aparato que eu tenho aqui, eu consigo trabalhar legal há mais de 10 anos nessa área já e consigo ter um resultado bem legal. É óbvio que no início eu comecei com bem pouco, tá? Eu comecei no início com uma sala pequena e tudo que vocês estão vendo aqui não é a coisa mais linda do mundo, não é uma fábrica profissional de pranchas como vocês veem aí na internet. Pra vocês terem noção, eu coloquei cada prego, cada parafuso, cada fio aqui, eu tive que aprender muita coisa que eu não sabia. Mas sempre quando eu quero fazer algo, eu vou atrás, descubro como é que faço, meto as mãos e faço. Todas as minhas peças ainda não tá do jeito que eu quero. Futuramente eu vou montar outra fábrica de pranchas aqui. Eu vou desmontar essa aqui e fazer outra em outro lugar. Mas ela tá me atendendo legal há um baita tempo já. Consigo fazer pranchas novas, consigo fazer consertos, consigo me organizar bem nesse espaço aqui que eu tenho. E a minha dica para você que quer começar é um passo de cada vez. Começa aí devagarinho, monta a sua salinha, nem que seja um telhadinho fechado só. Coloca a lona na volta que seja para não entrar sujeira. Começa comprando ferramentas baratas, se não tiver dinheiro para ferramenta, vai fazendo lixamentos na mão. Não tem o que fazer, dá para usar uma furadeira também, para usar como tupia. Você consegue fazer diversas adaptações para trabalhar nesse meio e dessa forma aí você consegue montar o seu próprio negócio e fazer o seu dinheiro e trabalhar com o que você gosta. Muita gente aqui do canal aqui vê os vídeos porque curte os processos, mas tem muita gente também que vê os vídeos para aprender e quer montar o seu próprio negócio. Então eu digo que você aí que está vendo esse vídeo e tá com a intenção de montar sua fábrica de prancha, conta comigo aí, se quiser deixar nos comentários, a gente troca uma ideia, eu explico algo aqui que talvez eu não tenha mostrado. Assim eu espero ajudar você que quer entrar no mundo dos consertos ou no mundo da fabricação de pranchas, começando aí do zero, devagarinho, como eu também comecei. Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo completamente diferente, um vídeo que eu já queria ter feito há um bom tempo aqui, mostrando como são as minhas salas, mostrando também como foi toda a função para eu construir tudo isso aqui. E, cara, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo aqui no canal. O canal está crescendo cada vez mais. Nosso canal começou um pouquinho antes da pandemia e cresceu bastante. Óbvio que eu não consigo ter a constância que eu gostaria, porque eu trabalho bastante aqui nas pranchas, mas eu tento sempre estar postando, nem que seja um vídeo por semana. Posto também alguns vídeos ali nos shorts, ali uns vídeos rapidinhos, mostrando alguns passos que vocês também conseguem entender. E, cara, é isso. Muito obrigado a todos que estão aqui no canal e de alguma forma aí se motivou a entrar no mundo do surf. Tamo junto, galera. Aqui quem fala é Felipe e até o próximo vídeo.